polígonos. Primeiro vamos entender o que é uma linha poligonal. Então, linha poligonal é o conjunto de vários segmentos de retas consecutivos formando uma linha quebrada. Nós temos aqui abaixo uma linha poligonal aberta e aqui ao lado uma linha poligonal fechada. Então, é um conjunto de segmentos de reta, né? Segmentos de reta é porção da reta. Então, aqui eu tenho um segmento de reta, aqui outro segmento, e eles são consecutivos, né? Então, eles são consecutivos e não colineares, não é isso? E aí formam uma linha quebrada. Então, isso é uma linha poligonal. Se o término do último segmento não coincidir com a origem do primeiro, temos a linha poligonal aberta, que é essa aqui. Mas, se o término do último segmento coincidir com a origem do primeiro, temos a linha poligonal fechada, que é essa do lado direito. Tá? Então, essa aqui, o término do último segmento não coincidiu com a origem do primeiro, e aqui nesse segundo, o término do último segmento coincidiu com a origem do primeiro. E aí, fez uma poligonal fechada. No caso dos terrenos, né, que vocês vão fazer as obras de vocês, são poligonais fechadas, tá? Então, vocês vão desenhar muito poligonais fechadas, tá? E polígono, o que vem a ser polígono? É a superfície limitada por uma linha poligonal fechada. Então, aqui eu tenho um polígono de 5 lados, né, limitado por uma linha poligonal, certo? Então, a linha poligonal é o contorno e o polígono é a área, tá? Então, por exemplo, ó, então, ó, se eu tiver aqui um segmento de reta, outro segmento de reta, um terceiro segmento de reta, um quarto segmento de reta. Então, isso aqui é uma linha poligonal aberta, né? Porque o final do último segmento não coincidiu com a origem do primeiro. Agora, se eu tiver aqui uma outra figura, assim, ó, vários segmentos de retas, onde o final do último segmento coincide com o primeiro, aqui eu tenho uma linha poligonal fechada. E o polígono é essa área interna. Então, deixa eu pintar aqui. Ó. Se eu pintar aqui interno, ó, então eu tenho um polígono, tá? Então, o polígono é essa área que está em vermelho aí. E o contorno azul é a linha poligonal. Elementos notáveis do polígono. Então, quais são os elementos importantes do polígono? Nós temos o ângulo externo. O ângulo externo é esse ângulo formado pelo lado do polígono e o prolongamento do lado anterior. O ângulo interno, que é o ângulo formado por dois lados consecutivos do polígono. O ângulo central ou cêntrico, que é o ângulo formado por dois raios do polígono. O centro do polígono, que é esse ponto O aqui. O raio da circunferência maior, que corresponde ao raio do polígono, do próprio polígono. A apótema, que é o raio da circunferência menor, e é uma linha que sai do centro e vai até o lado, formando uma perpendicular, chama-se de apótema. E temos o lado do polígono, que é o contorno do polígono, né? A linha poligonal. Tá? Eu vou fazer esse desenho de novo aqui, elemento por elemento, para vocês entenderem melhor. Tá? Aqui eu vou fazer um dos lados do meu polígono. Aqui um primeiro lado, um segundo lado, terceiro lado, quarto lado e o quinto lado, né? Um polígono de 5 lados, tá? Aproximadamente regular, né? Não está perfeito, mas ele é um polígono aproximadamente regular. Então, essas linhas, né? Aqui que formam o contorno do polígono, chama-se de lados, tá? Aqui são os lados. E
o que vem a ser o ângulo externo. O ângulo externo é se eu prolongar um dos lados do polígono, aqui, por exemplo. Deixa eu aumentar mais o desenho aqui para vocês. Se eu prolongar um dos lados do polígono, o ângulo formado entre esse prolongamento vermelho aqui e o lado seguinte é o ângulo externo. É o ângulo externo, tá? E o que é o ângulo interno? É o ângulo formado pelos lados do polígono. Agora, se eu considerar o ângulo formado por esses dois lados aqui, esse ângulo aqui é o ângulo interno. E o que é o ângulo central? Se eu traçar o centro do polígono e traçar dois raios, o que é o raio? É a distância do centro até o vértice do polígono. Tá? Então, saindo daqui para lá. Então, aqui agora eu tenho o ângulo central. Então, eu vou aqui com o ângulo para mostrar a vocês o ângulo central. Tá? Então, recapitulando, esse ângulo aqui, formado pelo prolongamento de um dos lados com o lado seguinte, é o ângulo externo, esse aqui, de 72 graus, né? Esse ângulo aqui, formado por lados consecutivos do polígono, é o ângulo interno. E o ângulo formado por dois raios do polígono é o ângulo central, tá? O que é que a gente tem mais, né? Lá nos elementos do polígono. Temos o centro, que é o encontro dos raios, né? A posição em que as distâncias são iguais para cada vértice. Temos o raio da circunferência maior, que são esses raios que eu fiz para formar o ângulo central. A apótema, falta a apótema, e o lado eu já mostrei. Então, a apótema é se eu tiver uma circunferência inscrita aqui no meu polígono, por exemplo. Então, a apótema seria a distância do centro até um dos lados do polígono. Tá? Deixa eu colocar para cá aqui. Deixa eu tirar esse ângulo para ficar melhor de visualizar. Aqui que está colando, né? Que eu fiz o polígono sem medir. Então aqui, essa linha aqui, formando um ângulo de 90 graus com um dos lados do polígono, indo até ao centro, chama-se de apótema, certo? Então, recapitulando, os lados são esses segmentos de reta, que é a linha poligonal fechada, né? Forma a linha poligonal fechada. O ângulo interno, que é formado pelos lados, né? Os lados consecutivos. O ângulo externo, que é formado pelo prolongamento de um lado e o lado seguinte, né? O lado que está na sequência. O ângulo interno, que é o ângulo formado entre dois raios do polígono. O centro, que é o encontro dos raios. E a apótema, que é um segmento de reta que sai do centro até o ponto médio de um lado do polígono. Tá? Então, esses são os elementos do nosso polígono. Classificação dos polígonos. Quanto à dimensão dos lados, né? Quanto ao tamanho dos lados. Os polígonos podem ser regulares e irregulares. O que são polígonos regulares? Quando possuem todos os lados e ângulos internos respectivamente iguais. Tá? Então, quando todos os lados e ângulos internos forem respectivamente iguais, então nós temos os polígonos regulares. Aqui abaixo tem 4 exemplos de polígonos regulares. Né? Tem um triângulo equilátero, né? Um quadrado, um heptágono e aqui um pentágono. E o polígono irregular, quando possui lados e ângulos internos diferentes. Ou seja, é uma poligonal irregular, né? Um poligonal em que os lados são de tamanhos diferentes e os ângulos são de tamanhos diferentes também. Tá?
Quanto à abertura dos ângulos internos, como é que os polígonos se classificam? Eles podem ser côncavos e convexos. O que são os polígonos côncavos? São aqueles que possuem um ou mais ângulos internos maiores que 180 graus. Tá? Então aqui é um polígono côncavo. Então, qual é o ângulo interno maior que 180 graus? É esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, que está com essa reentrância aqui, né? Então esse ângulo aqui, ó, é maior que 180, é um ângulo côncavo, né? Também o nome é a mesma coisa, um ângulo côncavo. Então ele é um polígono côncavo. E qual é o polígono convexo? Possui ângulos internos menores que 180 graus. Então todos os ângulos internos são menores que 180 graus. Então ele é um polígono convexo. Quanto ao número de lados, como é que os polígonos se classificam? Então eles têm nomes específicos para cada quantidade de lados. Por exemplo, nós temos aqui 3 lados, né? O polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo, certo? O triângulo é um polígono, tá bom? O quadrilátero é um polígono de 4 lados. Aqui a figura de um quadrado, que é um dos quadriláteros. Depois nós vamos ver quais são todos os quadriláteros, né? Quais são todos os polígonos de 4 lados. Temos o pentágono, que é um polígono de 5 lados. Temos o hexágono, que é um polígono de 6 lados. Temos o heptágono, aqui um polígono de 7 lados. Então essa classificação aqui não importa se ele é côncavo ou convexo, tá? No caso aqui é um heptágono côncavo, tá? Mas existe também o heptágono convexo. Tá? Tem uma figura até anterior a essa tela aí, que é um heptágono convexo. Aqui está um octógono, tá? Polígono de 8 lados. E um decágono, um polígono de 10 lados. Tá? Aqui nós temos um polígono estrelado. Tá? Mais para frente nós vamos ver como é que se desenha, como é que se acha a figura de um polígono estrelado. Tá? Aqui nós temos a lista com o nome dos polígonos até 100 lados. Então nós temos, por exemplo, deixa eu tirar esse daqui. Nós temos número de lados. Um lado não existe polígono. Ou seja, se eu tiver um lado, o que é? Uma figura com apenas um segmento de reta. É um segmento de reta, né? Não é um polígono. Se eu tiver uma figura com 2 lados, então se eu tiver uma figura com 2 lados, ele é um ângulo, né? É um ângulo, não é um polígono. Se eu tiver uma figura de 3 lados, aí já passa a ser um triângulo. Tá? Se eu tiver uma figura geométrica de 4 lados, aí seria um quadrilátero. 5 lados é um pentágono. 6 lados é um hexágono. 7 lados é um heptágono. E assim vai mudando o prefixo. Tá? 8 lados, o octógono. O 9, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. Tá? Então aqui, note que depois do decágono, tem um prefixo antes da palavra decágono. Um decágono, dodecágono, tridecágono. Tá? 15 lados, pentadecágono. 16, hexadecágono. 17, heptadecágono. 18, octodecágono. 19, eneadecágono. 20, icoságono. 30. Aí se você for fazer o 21, seria igual esse aqui do decágono. Seria um icoságono. Depois do icoságono. Tri-icoságono, tá? Aí 30, triacontágono. 40, tetracontágono. 50, pentacontágono. 60, hexacontágono. 70, heptacontágono. 80, octacontágono. 90, eneacontágono. E 100, hectágono. Tá? Então esses são
os principais polígonos até 100. Tá? É claro que se você construir um polígono de 100 lados, ele vai se assemelhar a uma circunferência, porque à medida que você vai aumentando o número de lados, ele vai abrindo, assim, ele vai ficando mais próximo da circunferência que ele está inscrito. Polígonos inscritos e circunscritos. O que vem a ser um polígono inscrito? É o polígono que tem todos os vértices sobre a circunferência. Então, essa figura aqui abaixo do lado esquerdo. Então, você vê que a figura está dentro da circunferência, tá? Então, o polígono está inscrito, né? Inscrito está dentro, tá? Então, e os vértices, além de estar dentro, os vértices têm que corresponder à linha da circunferência, tá bom? E o que vem a ser um polígono circunscrito? É o polígono que tem todos os lados tangentes à circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência interna e o polígono externamente à circunferência, tangenciando a circunferência, né? Tocando em apenas um ponto. Cada lado só toca em um ponto da circunferência. Então, por exemplo, o AutoCAD ele permite que você construa polígonos regulares automaticamente. Ele tem um comando aqui, ó, que chama de polígonos. Ó, polígono. Aí, se eu quiser um polígono de 3 lados, basta digitar 3, dar um Enter, clicar na tela, dar outro Enter e ele vai construir o triângulo, tá? Deixa eu colocar mais para cá. Se eu quiser um polígono de 4 lados, eu digito 4, clico na tela, dou outro Enter e ele vai construir um quadrilátero. Se eu quiser um polígono de 5 lados, digito 5, dou um Enter, clico na tela, dou outro Enter e ele vai construir um pentágono. Se eu quiser um polígono de 6 lados, digito 6, dou Enter, clico na tela e ele vai construir um polígono de 6 lados, um hexágono. Se eu quiser de 7, assim por diante, ele constrói quais polígonos você queira, né? Qual você precisar, tá? E aí você vai construir um heptágono. E assim por diante, tá? Por exemplo, como eu falei, note que ele vai abrindo, tá? Ele vai ficando próximo à circunferência. Deixa eu aumentar bastante o número de lados. Deixa eu ir para 30. Se eu colocar 30 lados e clicar aqui na tela, e ele vai construir um polígono de 30 lados. Repare, o de 30 é quase uma circunferência. Aí você diz, professor, isso não é circunferência não? Se você ampliar, você vai ver que tem vértices, ó. Aqui são os lados, tá? Do polígono. Se eu construir um polígono de 100 lados, eu vou digitar 100 lados. Vou clicar na tela, dou um Enter e vou construir o polígono de 100 lados. Aí o de 100, praticamente você não consegue identificar, você tem que dar um zoom, né? Você vai ter os lados quase correspondendo à circunferência. Se eu construir uma circunferência aqui, ó, por exemplo, eu vou construir uma circunferência agora, pegando o centro desse polígono de 100 lados, ó. Uma circunferência aqui, ó. Olha o que aconteceu. Aqui é uma circunferência e o outro é o polígono. Tá vendo? O vermelho, ó, ele, em alguns pontos, né? Ele vai ficar, no caso, o polígono está inscrito, né? Ele está dentro da circunferência. A circunferência é o azul e o vermelho é o polígono de 100 lados. Tá vendo? Então eu quis mostrar a vocês isso, né? E quanto mais lados ele tiver, mais ele vai abrindo para a próxima linha da circunferência, tá bom? E os polígonos começam com 3 lados, tá? Professor, e continua? Continua. Você pode construir um polígono de quantos lados você desejar. Só que você praticamente não vai visualizar o polígono, né? Porque os lados vão ficar tão pequenos, né? E tão próximos à linha da circunferência que vai ficar quase impossível, principalmente se você for desenhar manual, né? Se for desenhar manualmente, aí que você não vai conseguir por causa da espessura do grafite. Então a espessura do grafite
vai encobrir, você não vai saber o que é polígono e o que é circunferência. Tá? Vai ter uma correspondência aí. Construção de polígonos regulares. Através de ângulos internos, externos e central. Então, antes eu falei para vocês o que era o ângulo interno, o que era o ângulo externo e o que era o ângulo central. Né? O ângulo externo é o ângulo formado entre o prolongamento de um lado e o lado que vem em sequência, né? O lado consecutivo. O ângulo interno é o ângulo formado por dois lados consecutivos. E o ângulo central é o ângulo formado por dois raios do polígono, né? Dois raios, duas linhas que saem do centro até dois vértices consecutivos do polígono. Então, como é que eu acho esse valor do ângulo externo, o valor do ângulo central e o valor do ângulo interno? Então, para se determinar qual o ângulo externo de um determinado polígono regular, tá? Só serve para regular, né? Claro. Usa-se a fórmula ângulo externo é igual a 360 graus dividido por n, onde n é o número de lados do polígono. Então, se eu pegar 360 e dividir por n, eu vou achar o valor do ângulo, né, externo. Por exemplo, se eu quiser construir um pentágono, né, essa figura aqui, através do ângulo externo, então eu vou pegar, deixa eu pegar aqui a calculadora, se eu pegar 360, né, que é o ângulo, o 360 é o giro completo, né, o ângulo o ângulo máximo, né, 360 graus, e dividir pelo número de lados do polígono, no caso o pentágono são 5 lados, eu encontro 72 graus. Esse 72 graus é o ângulo externo, ó, é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo formado pelo prolongamento de um lado e o lado que está na sequência. Deixa eu pegar aqui para vocês verem essa medida. Olha aí, 72 graus, tá vendo? Então, todos os ângulos externos, esse aqui é 72 graus, ó, se eu prolongar aqui. Então, se eu prolongar aqui, esse ângulo aqui é 72, tá? Se eu prolongar aqui, esse ângulo aqui também é 72 graus, e assim eu consigo construir o meu polígono através desses ângulos externos, até chegar de volta no ângulo inicial, tá? Então, é só pegar 360 e dividir pelo número de lados do polígono que você quer construir, tá? Agora, se eu quiser construir o polígono através do ângulo central, tá? Você usa a mesma fórmula do ângulo externo. É só dividir 360 por n, onde n é o número de lados do polígono. Então é a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o ângulo central desse polígono aqui também será 72, né? Vamos ver se é mesmo. Então, o ângulo formado pelos raios tem que ser igual ao ângulo externo. Ó. Tá vendo? Então, a fórmula é a mesma entre o ângulo externo e o ângulo central. Por exemplo, aqui eu tenho 2, 4, 6 lados. Aqui é um hexágono. Se eu quiser achar o ângulo central do hexágono, é só pegar 360, dividir por 6, né? Porque o hexágono tem 6 lados. 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Então, o ângulo interno do meu hexágono, ó, o ângulo interno é formado pelos raios do polígono, raios consecutivos, né? Então, esse ângulo aqui tem que ser 60, né? Para o meu hexágono ser regular, 60 graus. E o ângulo formado entre um dos lados e o lado consecutivo, né, também é 60 graus, tá vendo? Então ali, esse daqui é o ângulo externo e esse aqui é o ângulo central.
E o ângulo interno, né? Como é que eu construo um polígono utilizando o ângulo interno? Aí a fórmula é um pouquinho maior, mas também tranquilo. Para achar o ângulo interno, você usa a fórmula 180 graus menos o ângulo externo, né? No caso aqui seria 180 menos 360 dividido por n, onde n é o número de lados do polígono. Então é só pegar o resultado do ângulo externo e 180 menos ele, tá? Então, ó, repare aqui. Por que é 180 menos o ângulo externo? Aqui é exatamente esse ângulo. Deixa eu fazer a conta primeiro, tá? Se eu pegar, ó, 180, né? 180 seria 90 mais 90, né? Seria esse ângulo aqui, o ângulo raso. 180 menos 72, que é o ângulo externo, eu vou ter 108, tá? Então, o ângulo interno do meu pentágono, né, seria 108 graus. Então, eu vou pegar aqui e vou medir para comprovar a vocês, ó. Então, esse ângulo aqui é 108 graus, porque 108 mais 72 dá 180. E aqui no meu hexágono, um polígono de 6 lados, é só pegar 180 menos 60. Vai ser quanto? 120, né? Não precisa nem fazer a conta. Então, esse ângulo interno aqui será 120 graus, tá vendo? 120 graus. Por quê? 120 mais 60 dá 180. Triângulos. Qual é o conceito de triângulos ou triláteros, que é o outro nome de triângulo? Triângulo é um conjunto de 3 lados e 3 ângulos, consequentemente 3 vértices. Então, eu tenho um lado AB, um outro lado BC e um terceiro lado CA. Então, o conjunto desses 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices é o triângulo. Qual é a classificação dos triângulos? Os triângulos podem se classificar quanto à dimensão dos lados, ou seja, quanto às medidas dos lados, em equilátero, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui os 3 lados iguais. É esse vermelhinho aqui, ó, onde os 3 lados são iguais. O que é um triângulo isósceles? É aquele que possui 2 lados iguais e um diferente. Então, esse azulzinho aqui, ele possui 2 lados iguais, que são esses laterais aqui, e esse de baixo é o lado diferente, né? Então, ele chama isósceles. E o triângulo escaleno é aquele que possui os 3 lados diferentes ou desiguais. É esse amarelinho aí. Ele tem os 3 lados de tamanhos diferentes. Tá bom? E quanto aos ângulos, como é que os triângulos se classificam? Eles podem ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele que possui 3 ângulos agudos. Tá? Então, é esse aqui do meio. Acutângulo, ele tem o ângulo do vértice A agudo. O que é um ângulo agudo? É aquele ângulo menor do que 90 graus, né? Então, o ângulo em A é menor que 90 graus, o ângulo em B também e o ângulo em C também. Então, os 3 ângulos são menores que 90 graus, né? Então, eles são agudos e o triângulo é chamado de acutângulo. Ele também é um triângulo escaleno, né? Que tem os 3 lados diferentes, né? No caso da classificação anterior. Também pode ser obtusângulo, é aquele que possui um ângulo obtuso, tá? Então ele só vai poder ter um ângulo obtuso, tá? O triângulo não tem como fazer um triângulo com mais de um ângulo obtuso, só vai ser um ângulo. Então aqui está o ângulo no vértice A, é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, então é um ângulo obtuso, classificando o triângulo em obtusângulo. Tá? Os 2 outros ângulos serão agudos, tá? Mas basta ter um dos ângulos obtuso para ser um obtusângulo. E temos também o triângulo retângulo, é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Então o ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Então esse ângulo do vértice A é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e vai dar o nome ao triângulo, que seria um triângulo retângulo, tá bom?
Então, essa classificação não invalida a anterior, tá? Eu posso ter um triângulo retângulo isósceles. Eu posso ter um triângulo equilátero acutângulo. Eu posso ter um triângulo obtusângulo escaleno, tá? Então, uma classificação não invalida a outra. Elas se completam. Sevianas. As sevianas são retas que passam por um vértice do triângulo. Então, todas as retas que passam por um dos vértices do triângulo são chamadas de sevianas. Elas podem ser bissetriz, mediana e altura. Então, são as três sevianas, tá? Então, esses três elementos gráficos têm um nome em comum, né, de seviana, tá bom? Então, o que vem a ser a bissetriz? A bissetriz é uma semirreta com origem no vértice que divide o ângulo interno ao meio. Vocês viram lá no assunto de ângulos, né? Nós falamos sobre bissetriz. Então, é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, né? Ele sai do vértice e divide o ângulo em duas partes iguais. Chama-se de bissetriz. O encontro das bissetrizes de um triângulo chama-se de incentro. Então, aqui tem um exemplo, aqui abaixo, um triângulo que foi traçado as três bissetrizes se encontrando num ponto O. Esse ponto O é chamado de incentro, tá bom? Aí, se você colocar o compasso no centro, né, no ponto O, você traça uma circunferência inscrita ao seu triângulo, né? No caso, esse triângulo aqui, ele é circunscrito, ou seja, ele está com os lados tangentes à circunferência interna, entendeu? Então, esse ponto aí, o ponto O, é encontrado pelas bissetrizes, você consegue encontrar o incentro, tá? Que você consegue construir uma circunferência inscrita ao seu triângulo. Mediana é um segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, para você fazer uma mediana, basta você marcar a metade de um dos lados, né? O lado AB, por exemplo. Eu meço com uma régua aqui e marco um ponto aqui na metade de AB. E aí uno o vértice oposto, ponto C, a metade de AB. Então, essa linha aqui chama-se de mediana. Aqui, com o outro lado. Então, marca aqui a metade de AC, né, um pontinho aqui, no ponto B até essa metade. Então, aqui é uma outra mediana. Mesma coisa aqui com relação ao lado CB. Marca a metade do lado CB e traço uma linha saindo de A até a metade, encontrando uma mediana também. As medianas, elas se dividem assim, ó. 2/3 da mediana fica do vértice até o ponto de encontro delas, e 1/3 da mediana fica do vértice até a metade do lado oposto. E o encontro das medianas é chamado de baricentro, ou centro de gravidade da figura. Então, se eu construir essa figura em um material físico, por exemplo, em isopor, por exemplo, e traçar as medianas, eu encontro um ponto que será o centro de gravidade. Eu vou conseguir equilibrar esse sólido, né, essa chapa, com esse formato aí, equilibrando nesse ponto, que é o baricentro. Bari vem de pressão, tá? Então, barômetro é o equipamento que mede pressão. Então, baricentro é o centro de pressões dessa figura, tá? Existe também as alturas. Então, a altura é uma perpendicular traçada de um dos lados ao vértice oposto, tá? No caso, o anterior, né, a mediana, sai da metade do lado até o vértice oposto. No caso da altura, sai de uma perpendicular, né, um ângulo de 90 graus, uma linha formando um ângulo de 90 graus, até o vértice oposto. Então, aqui é uma altura do lado BC até o vértice A. Aqui é uma altura do lado AC até o vértice B. Aqui é uma altura saindo do lado AB até o vértice C. Tá? Então, o encontro das alturas tem o nome também de ortocentro, que é esse ponto H aqui, o encontro das alturas. Tá bom?
Temos também a mediatriz, tá? A mediatriz, ela não é uma seviana, tá? Você viu que as sevianas, elas são retas que passam por um vértice do triângulo. Então a mediatriz, ela divide o lado do triângulo em duas partes iguais. Então ela não passa pelo vértice. Então se ela não passa pelo vértice, ela não é classificada como uma seviana. As sevianas só são as bissetrizes, medianas e alturas, tá bom? Mas as mediatrizes também têm um papel importante na construção dos triângulos. Então a mediatriz é uma reta que divide o segmento de reta ao meio, né, como nós vimos lá nas primeiras aulas, tá? Então a mediatriz não é considerada uma seviana, como eu falei anteriormente, pois não passa pelo vértice do triângulo, né? Aqui é a mediatriz, aqui é a mediatriz, aqui é a outra mediatriz. Acidentalmente pode até coincidir, né, dependendo do tipo de triângulo. O encontro das mediatrizes de um triângulo é o circuncentro. Então você traça a mediatriz de um lado, a mediatriz do outro lado e a mediatriz do terceiro lado. Eles vão encontrar um ponto. Se você colocar o compasso aqui nesse ponto laranja aqui e fizer aqui uma circunferência, você vai encontrar a circunferência que passa pelos vértices do seu triângulo, e o seu triângulo será um triângulo inscrito, né? Um polígono inscrito, né? Que ele está interno à circunferência.